Vamos para a coletiva de Diniz, então. O áudio tá um pouquinho baixo, né? Mas eu vou tentar aumentar aqui para ver se a gente consegue ouvir melhor. Para você, o que foi primordial? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Quando você joga com um time que tem um jogador a menos, não necessariamente fica mais fácil para você fazer o gol. Porque... Calma aí. Ele pensou para falar essa frase. Primeiramente, boa noite. Quando você joga com um time que tem um jogador a menos, não necessariamente fica mais fácil para você fazer o gol. Porque na linha mais baixa, o América já marca com 9, o Aloysio praticamente não volta e os jogadores têm o interesse de sair para fazer o contra-ataque, de subir um pouco a marcação. Então é um cenário, primeira vez que a gente enfrenta. Então eram 9 jogadores praticamente marcando em linha muito baixa, praticamente dá assim, em 15 metros. Então é difícil para você criar mesmo. Então a gente tinha que circular a bola mais rápido, ter mais profundidade nos momentos que a gente tinha que ter profundidade e ter mais interesse em finalizar mais rápido a jogada, que foi o que a gente tentou corrigir para o segundo tempo. Mas é um cenário para você criar as oportunidades, não é um dos cenários mais fáceis. A queixa maior é assim, que a gente está com uma a mais, só que você não pode tomar os contra-ataques que a gente tomou. Eles tiveram pelo menos umas 3 chances claras para poder fazer o gol de contra-ataque, com uma coisa que é muito evitável. Mas é uma coisa que a gente, com o treino, vai melhorar. É a primeira vez que a gente pega esse cenário de uma linha tão baixa como foi a do América, mas basicamente é isso. Tinha que ter mais circulação da bola e tentar terminar mais rápido as jogadas, tanto em cruzamento como em tabelas, em alguns momentos, tabelas mais rápidas por dentro. Tivemos algumas chances claras para fazer, não fizemos, mas a minha leitura foi essa do jogo. Aqui no meio, Diniz, boa noite. Diniz, é mais uma vez um cenário, por mais que dessa vez o Fluminense tenha tido um jogador a mais, no sábado foi um jogador a menos, mas tem o jogo também, por exemplo, contra o União, que pegou um time muito fechado, muito retrancado, com muitos jogadores atrás da linha da bola. E, mais uma vez, o Fluminense teve dificuldades, como você falou agora, de penetrar, de conseguir encontrar chances de boas finalizações, né? A primeira finalização na direção do gol só veio no segundo tempo. Te preocupa que isso pode acabar virando uma receita para os adversários se fecharem porque o time tem dificuldade? Te preocupa isso? Você vê isso como algo que precisa ser consertado de forma um pouco mais urgente? Não é que o Fluminense tem dificuldade. A coisa mais fácil que tem para se fazer no futebol é marcar em linha baixa. E a mais difícil é furar a linha baixa. Então não é para o Fluminense, para qualquer time. Se tem outro time que marca em linha baixa, você... Me incomoda um bocadinho, tá? Esse tipo de discurso. Porque vou lembrar o que o Felipe Noronha falou no vídeo que eu fiz da chegada do Diniz. Isso me parece bem arrogante. Ser consertado de forma um pouco mais urgente? Não é que o Fluminense tem dificuldade. A coisa mais fácil que tem para se fazer no futebol é marcar em linha baixa. Porque é óbvio que é mais fácil se defender. É óbvio que é mais fácil se defender do que atacar. Isso é fato. Mas a coisa mais... Não sei. E é mais difícil pode ser furar impressão a linha minha baixa. Então não é para o Fluminense, para qualquer time. Se tem outro time que marca em linha baixa, você vai ter mais dificuldade. Então é um mês de treino, a gente teve mudanças. Então o jogo coletivo ele se torna muito importante, porque é muito detalhe técnico e tático que você precisa estar alinhado, treinado, para ter um pouco mais de facilidade para furar esse tipo de linha. Eu não acho que o jogo foi parecido praticamente em nada com o jogo lá da Argentina. Lá a gente não teve assim ímpeto, a gente não conseguiu acelerar o jogo, mas o time argentino não ficou marcando muito em linha baixa, que a gente não conseguiu, a gente marcou muito bem, e naquela oportunidade a gente não jogou bem com a bola. Hoje foi um cenário diferente. O América teve que se retrair por conta de ter um jogador a menos e ficou muita gente na linha da bola num espaço muito curto. E aí vem um detalhe, o Blay God, que tá falando aqui no chat, né? É a coisa mais fácil. Então por que ele teve dificuldade, né? Por que ele não marcou em linha baixa quando teve um a menos contra o Atlético Goianiense? Ele teve dificuldade para poder fazer isso. Então ele admitiu agora de que no jogo passado ele não conseguiu fazer o que é o mais fácil do futebol, que o América Mineiro fez e teve mais chances de ganhar. No sábado ele teve... Porque ele teve na exata situação em que o América teve hoje. Então ele menosprezar o que o América fez hoje, é ele menosprezar o trabalho dele no sábado, né? E a gente não conseguiu furar. E os outros jogos não teve cenários muito parecidos, como esse que você falou. Assim, porque esse jogo da Argentina, que eu sou de comparação com o de hoje, eu não acho que tem uma semelhança muito grande. Mas tanto o Fluminense como qualquer outro time que vai jogar
por melhor que o time seja, o time fica muito atrás, é difícil para você furar mesmo. Então é questão de treino, de fazer ajuste, de os jogadores ganharem mais confiança para fazer determinado tipo de jogada, para a gente poder ter mais sucesso. Diniz, hoje a gente viu ali o jogo inteiro, né? Até uma característica sua, você fica cantando o jogo inteiro, você corrigindo o posicionamento, você pedia muito para o Luiz Henrique abrir, depois você trocou o Caio com o Samuel, você mexeu muito ali, pediu muito ali para os jogadores tocarem a bola mais rápido, ser mais agressivo, você falava agride, no primeiro tempo isso. Você acha que às vezes falta assim, no elenco um jogador que tem essa característica de liderança ali para fazer o time se mexer mais numa circunstância como essa? Porque às vezes parecia uma certa passividade do time, principalmente no primeiro tempo. Quando você mexeu no segundo tempo, no Nonato, o time melhorou. Mas no primeiro tempo estava muito passivo. Às vezes você acha que falta um jogador que fale mais, que mexa com o time ali, cobre isso dentro de campo? Não acho que isso. O que falta assim, é um pouco mais de treino, talvez assim, ter assim, um cara com a cabeça do Luiz Henrique do outro lado do campo, com o pé trocado, porque quando você joga com a linha muito baixa, até os espaços para cruzamento, você precisa tirar rápido a bola e fazer bons cruzamentos com uma entrada, um preenchimento de área melhor do que a gente fez hoje. Mas eu não acho que faltou um jogo, que é isso que fez a diferença. Eu acho que o que mais precisa para assim, jogar melhor da próxima vez é você treinar situações como essa. Então, com o tempo que eu estou aqui, essa é uma situação praticamente que a gente não treinou. Embora eu treine muito, que hoje o cenário do jogo não era esse. Como o cenário do jogo do Atlético Goianiense também não era aquele. Mas são situações como o cenário do jogo do Juventude, por conta da chuva. Então, assim, são cenários que você vai acabando, vão acontecendo e você vai melhorando o time. Mas aí, né, é muito fácil, né, o cenário do jogo. Então, o Fluminense só tá preparado, o Fluminense sai de casa, ele nunca sai de casa com um casaco na bolsa. Ou ele sai pro calor de camiseta, né, camiseta de basquete, shortinho, sandália de dedo, ou ele sai de casa de casaco, de luva, de touca. Ele só sai pra um cenário. Fica meio complicado, né, Diniz? Eu entendo, eu concordo com ele. De fato, o cenário do jogo não era pra esse. Mas, pô, o cenário do jogo não era esse. É tipo, vou bater o pênalti, hein? Tá lá o goleiro. Tirou o goleiro, não tem mais goleiro. Ih, rapaz, eu só sei bater esse pênalti com goleiro, só sem goleiro não sei bater não. Ficou mais fácil, na teoria, né? Um a menos. Basicamente o que o Fernando Diniz está dizendo é que o jogo com um a menos ele é mais difícil do que com um. Aliás, o jogo estando com 11 contra 11 é mais fácil do que o jogo estando 11 contra 10. Porque ele não teve tempo de treinar. Assim, desculpa, mas eu discordo completamente. Então, esse tipo de marcação que a gente sofreu hoje, especificamente do América, não era o que o América ia fazer, talvez nem se o jogo tivesse 10 contra 10 e eles pudessem recuar um pouco mais, porque não é característica do time deles. A gente estudou todos os jogos, nenhum jogo eles tiveram comportamento assim. Então a gente não estava treinado para esse tipo de cenário. E ele aconteceu. Então, assim, o jogo acabou sendo um tipo de treinamento e agora, com o tempo, a gente vai treinar esse cenário, coisa que a gente faria mesmo. Mas a gente não teve um tempo. Então, acho que com o treinamento, eu acho que a gente vai conseguir, espero ter um pouco mais de facilidade quando eu pegar esse tipo de marcação muito baixo como a gente pegou hoje. Eu vou insistir no ponto, tá? Assim... O Fernando Diniz é um cara bem peculiar no Brasil, isso é fato. Ele sofreu com isso em 19, sofreu com isso em 20, sofreu com isso em 21 e vai sofrer com isso em 22, isso era óbvio. Vamos fazer um ferrolho lá atrás, times que tem um pouco, não tem uma forma definida de jogar, vamos fechar lá atrás para poder destruir o time dele. Porque ele vai ter que ficar rodando o passe e tendo que achar uma bola ali para poder fazer um gol. Todo mundo sabe disso. E ele tá me falando que em 46 dias, mais ou menos, 40 dias mais ou menos, ele não tinha treinado para nenhuma situação de jogo em que o outro time fosse se posicionar todo atrás, sendo que essa é a forma que talvez, todo mundo sabe, é a maior criptonita dele. É se posicionar todo atrás, ele só vai treinar isso a partir de agora para um outro... Assim, não faz sentido, né? Diniz, aqui, boa noite. Eu queria te perguntar de dois jogadores específicos. Um é o Caio Paulista, que hoje voltou a jogar como lateral esquerdo. Você tinha colocado ele contra o Juventude, mas naquela poça d'água era impraticável avaliar, possível fazer qualquer análise. Eu queria que você analisasse o que você achou dele atuando, né, como um ala aberto pela esquerda. E sobre o Nonato. O Nonato entrou muito bem no segundo tempo. É um jogador que está pedindo passagem, pede passagem para você nesse time?
sei se o termo é pé de passagem no time. Ele entrou, de fato, entrou bem. O Nonato é um dos jogadores Nonato é pergunta sobre o Wellington, né? Três outros clubes que eu trabalhei, então é um jogador que eu gosto. E ele está sempre ali na minha cabeça, uma hora ou outra, para poder jogar, para iniciar o jogo, como outros, como o próprio Martinelli, tem outro jogador que eu gosto muito, fez uma grande partida lá no dia contra o Oriente Petroleiro. Então e foi muito bom ele ter entrado bem no jogo, que gera confiança e é mais uma opção, que já era uma opção, mas é bom entrar bem, porque sedimenta, dá mais confiança para o jogador. Diniz, só uma última. O Caio, acho que ele para o cenário, assim, o jogo não favoreceu muito o Caio, no sentido de ficou com a linha, como esse cara com a linha muito baixa, e ele tem mais conforto de jogar do outro lado, quando ele joga de ponta, justamente como o Luiz Henrique, para tirar a bola para a esquerda e ele se encontra melhor naquela situação. Se é um jogo que a linha não estava tão baixa, acho que ele ia poder usar um pouco mais da velocidade, de poder atacar o espaço. Mas eu acho que ele cumpriu bem a função e fez Não, calma aí. Eu vou repetir a contradição do próprio Diniz, tá? outro lado, quando ele joga de ponta, justamente como para o cenário, assim, o jogo não favoreceu muito o Caio. O jogo não favoreceu o Caio, não tinha espaço para ele poder jogar em velocidade. No sentido Né? de ficou com a linha, como esse cara com a linha muito baixa, e ele tem mais conforto de jogar do outro lado, quando ele joga de ponta, justamente como o Luiz Henrique, para tirar a bola para a esquerda e ele se encontra melhor naquela situação. Eu vou repetir então. Ele não se sente à vontade jogando na esquerda e contra um time de linha baixa. Ele estava de lateral esquerdo contra um time de linha baixa durante 90 minutos no jogo. É um Tem mais jogo muito que a linha dizer. não estava tão baixa, acho que ele ia poder usar um pouco mais da velocidade, de poder atacar o espaço. Mas eu acho que ele cumpriu bem a função e fez uma boa partida também. E só sobre um momento específico do jogo, teve uma hora, até o Juba perguntou sobre um jogador que fala, teve um momento em que o Ganso cobrou o John Kennedy de certa forma, você até também falou um pouco com ele, não sei se depois eles conversaram, se era uma coisa assim de jogo, se talvez o Ganso tenha feito uma cobrança um pouco acima do tom para o lance, como é que vocês viram, enfim, se conversaram depois sobre esse lance? Super tranquilo, eu falei com o Ganso já, não foi uma cobrança de jogo e não teve nada demais, foi um lance bem pontual e casual, perguntei pro Ganso o que aconteceu e pro John Kennedy, então não teve nada que... Eu estava cobrando para eles se concentrarem no jogo e parar a discussão ali e a gente concentrar naquilo que a gente tinha que fazer. Mas foi um lance bem isolado e não teve repercussão alguma. Gente, obrigado aí. Vamos encerrando a coletiva América 0, Fluminense 0, ok? Assim, eu vou ser bem sincero, tá? Eu já elogiei muita coletiva de Diniz. Elogio sempre o fato dele falar de futebol, né? Ele responder taticamente as coisas, enfim, isso é algo pra mim que muito treinador, a gente mesmo falava de Marcão por várias vezes, né, Marcão tá ali hoje falando, hoje não encaixou, hoje encaixou e etc, o pessoal deu tudo, isso parabéns a Diniz falar. Mas assim, essa foi uma coletiva desastrosa, as palavras de Fernando Diniz se contradizendo o tempo inteiro, com, eu não vou nem usar o termo desculpas, com me falta a palavra aqui agora, não com motivos, não, com justificativas, talvez a palavra seja essa, completamente sem lógica, como por exemplo, eu vou falar aqui, vou repetir o trecho final. O Caio Paulista é um jogador que ele gosta de jogar mais, prefere jogar mais do lado direito e tendo mais espaço pra ele puxar pra dentro e ter a jogada de velocidade. Mas ele fez uma boa partida, eu botei ele de lateral esquerdo, com a linha baixa, né, o adversário com a linha baixa, ele sem ter espaço nenhum pra jogar, porque era o pior jeito pra colocar ele pra jogar. Assim, poucas vezes eu vi uma coletiva tão desastrosa desde que eu comecei a acompanhar as coletivas aqui no Raiz Tricolor, assim, a justificativa de que o Fluminense não tinha enfrentado um time fechado e por isso ele não tinha treinado esse tipo de situação, sendo que é sabido de que a gente... Aliás, ele tá falando isso, mas a gente pegou o segundo tempo do jogo contra o Flamengo, foi exatamente assim. Óbvio, né, tem as suas diferenças, o Flamengo já tava ganhando o jogo, mas foi exatamente como foi esse jogo. O Flamengo tentando espetado em contra-ataque, mas com os 11 atrás da linha da bola. Hoje tinha 10. Assim... Ele abria a coletiva falando, é óbvio, né? Muda o cenário do jogo, jogar contra 10, jogar contra 11, muda. Mas o fato do Fluminense, com 40 dias, não estar preparado para aquilo que é sabido no Japão, no jogo entre Yokohama Marinos e Nagasaki não sei quem, e Kawasaki Frontale,
Quando começa Fernando Diniz, ele sabe, não, Fernando Diniz se ganha você botando os 11 jogadores atrás da linha da bola. E ele não saber, ele não ter treinado em nenhum momento, né, segundo o que ele falou, pra jogar nesse tipo de situação, assim, é um despreparo, né? Isso não tem outra palavra pra ser. Desastrosa as palavras de Diniz nessa coletiva.